Olá, sétimo ano, boa tarde. Estamos juntos para mais uma aula de ciências e a nossa aula de hoje é referente ao dia 9 de novembro, a nossa segunda-feira abençoada seja, turma. E o assunto da nossa aula de hoje é sobre as características gerais dos répteis, ok? Então, eu apresento aqui para vocês, para início de conversa, né? Essa belíssima imagem, ok? E deixando bem claro para vocês que os répteis, eles são animais vertebrados que pertencem ao reino Animalia, o filo Chordado e a classe Reptilia. Deixando bem claro que na história evolutiva, os répteis foram os primeiros animais vertebrados, claro, a conquistarem o ambiente terrestre, ok? Então, são exemplos de répteis: tartaruga, jabuti, o cágado, cobra, serpente, jacaré, crocodilo, camaleão, iguana, lagarto. O corpo dos répteis, turma, é formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Eles possuem dois pares de membros locomotores, claro, cada um com 5 dedos, né, acabados em garras, terminando em garras, e pernas reduzidas em alguns lagartos, certo? Mas ausentes em outro, como as cobras, não apresentam. Então, eles podem ser animais rastejantes ou podem ser animais nadadores, como as tartarugas marinhas, que possuem as patas, ok? Em forma de remo. Então, a pele dos répteis é ressecada e resistente, deixando bem claro para vocês que coberta por escamas de origem epidérmica, claro, né, o que a torna queratinizada e praticamente impermeável. Outra coisa que eu não posso esquecer de deixar de transmitir para vocês, que alguns animais, como as tartarugas e os jabutis, eles também podem apresentar placas ósseas, né, de origem dérmica, deixando bem claro que aquele casco serve como proteção para o corpo dos mesmos. Com relação à temperatura corporal dos répteis, eles são animais pecilotérmicos. O que é isso? São incapazes de manter a sua temperatura corporal constante, ok? Assim, eles necessitam do calor do ambiente para regulação da temperatura corpórea. Com relação à reprodução dos répteis, a maior parte deles são ovíparos. Apenas algumas cobras, claro, e lagartos são ovovivíparos. Apresentam, né, no caso, fecundação interna, onde o macho tem a capacidade de introduzir os espermatozoides no interior do corpo da fêmea, deixando bem claro para vocês que o desenvolvimento do embrião dos répteis ocorre dentro dos ovos, né, os quais são revestidos por cascas córneas, e essas cascas, né, são cascas de calcário, tá bom? Dando uma certa rigidez e proteção ao ovo. Então, essas características, ela protege o embrião, né, da dessecação, importantíssima também para a conquista do ambiente terrestre. Então, o ovo, ele apresenta os seguintes anexos embrionários. Quais são? Nós temos o âmnio, córeo, o saco vitelínico e o alantoide. Então, quando os filhotes, eles nascem, assemelham-se aos adultos, certo? Pois o desenvolvimento nos répteis é direto. Com relação a outra característica importante, sistema digestório, ok? E a alimentação também. O sistema digestório dos répteis é completo, porque tem boca, tá bom? E termina no ânus, certo?
Então, eles apresentam, no caso aí, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, terminando na cloaca, tá bom? Ok? Claro que é a cloaca, certo? Que é por onde é eliminado toda a excreta, né? Tá bom? Que foi ingerida por ele. Então, além disso, os répteis também, eles apresentam fígado, eles apresentam também pâncreas, né? E a maioria dos répteis, eles são carnívoros. Algumas poucas espécies são herbívoras e outras onívoras. Alguns répteis, turma, como o jacaré, certo? Eles são animais predadores, no caso aí, né? E ocupa, por isso, o topo da cadeia alimentar. Com relação ao sistema circulatório, né? Então, a circulação no corpo dos répteis é fechada, tá bom? É dupla e incompleta. Com relação ao sistema respiratório, né? Apresenta respiração pulmonar diferente dos anfíbios, né? Os pulmões apresentam alvéolos pulmonares, tornando aí eficiente as trocas gasosas, tá bom? E com relação aos grupos dos répteis, eu trago para vocês a classificação. Nós temos aqui os coelônios, os crocodilianos e os escamados, ok? Então, no caso aí, né, eu vou citar primeiro as características dos crocodilianos, tá bom? Nós temos os crocodilos, nós temos os jacarés, tá bom? Então, eles apresentam um corpo revestido por placas córneas. Eles apresentam aí, existe a presença de 4 patas curtas e uma cauda, dentes grandes e bem afiados. O coração apresentam 4 cavidades completamente formada por 2 átrios e 2 ventrículos, separado aí nesse segmento, também deixando bem claro que nós temos os escamados, tá bom? Com relação aos escamados, eles possuem corpo recoberto por escamas, né? Eu posso citar a cobra, né? E também eu posso citar para vocês os lagartos. Então, as principais características dos escamados, turma, que eles apresentam o corpo dividido em lacertílios, no caso aí os lagartos, e ofídeos, né, que são as cobras. Outra característica dos escamados, né, é com relação aos lagartos, que eles apresentam 4 pares e as cobras são ápodes, ou seja, a é um prefixo que significa não, né, podes, pés. Então, eles não apresentam pés, por isso que se rastejam as cobras. E algumas espécies de serpente são animais peçonhentas, ok? Então, nós temos também um outro grupo, né, que são os quelônios, tá bom? E são representados pelas tartarugas, jabutis, os cágados, né? Então, vivem em ambiente de água doce e salgada, né? Os cágados, eles são encontrados em água doce e os jabutis em terra firme. E as principais, porque não existe só um, existem várias, né? Características dos quelônios são a presença da carapaça, tá bom? Desse casco rígido, resistente e que serve como proteção para o corpo desses seres, tá bom? E também protege o corpo desses seres contra determinados choques mecânicos, contra ataques de predadores. Eles não têm dentes, eles apresentam uma espécie de bico, tá bom? Com lâminas córneas, permitindo não só capturar, mas também de cortar os alimentos que eles conseguem pegar, tá bom, turma? Então, essa aula de hoje foi uma aula que eu trouxe
né, as características gerais, né, dos répteis. E deixo aqui para vocês um grandioso abraço meu, da professora Sajva, para vocês que estão me assistindo. Bons estudos e até o nosso próximo encontro, turma.